Boa noite a todos, estamos felizes de estar de volta para mais um estudo de Apocalipse. Nós vamos falar a respeito das 7 pragas no estudo de hoje. O que esse assunto, que incomoda muitos, né, diz respeito sobre a justiça e o amor de Deus. Nós vamos analisar um pouco, rapidamente, algumas referências do passado, inclusive do santuário, para nos ajudar a entender o assunto do castigo, né, da ira de Deus se manifestando no mundo. Para nós iniciarmos nosso estudo, nós vamos fazer uma oração e a Lourdes vai orar pelo nosso estudo, por favor. Bendito Deus que estás nos céus, nós louvamos e adoramos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, a nossa rocha, a nossa fortaleza, Senhor. Ó Pai, nós queremos dizer que o Senhor é tudo nas nossas vidas, Senhor. O Senhor é o ar que respiramos. Te louvamos, Pai. Agora, Senhor, queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, o estudo desta noite, Pai. Queremos colocar nas tuas mãos a vida do Diogo, ó Pai, que o Senhor usa o teu servo, usa o teu filho, Senhor, para falar aos nossos corações, ó Deus, dê sabedoria a ele, Senhor. Muito obrigado pela vida dele e pela vida de cada um que está aqui presente, cada um irmão que está aqui nesse curso, Senhor. Usa-nos, ó Deus, enche-nos de ti, Senhor. Queremos ser cheios de ti e cumprir, Senhor, o ID que o Senhor mandou que nós fizéssemos, irmos por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Lourdes. Nós iniciamos, então, nosso estudo. Hoje nós vamos cobrir, creio eu, que alcançaremos, e se não, a gente divide em duas partes nosso estudo, tá bom? Mas o assunto das 7 pragas, ele se encontra nos capítulos 15 e 16 do Apocalipse, tá bom? Sempre que iniciamos um novo capítulo, a gente volta para o nosso diagrama, né? Qual é a parte histórica e qual é a parte futura, né? Ou escatológica para o futuro, em relação ao livro do Apocalipse, tá bom? Então, nós já estudamos as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, e nós ainda estamos no clímax, né, desse grande conflito, que começou com Apocalipse 10, 11, 12, 13 e 14, ok? Então, nós vamos ver uma comparação entre as 7 trombetas e as 7 pragas também, é muito interessante, os elementos são praticamente os mesmos, e vamos, no estudo seguinte, né, Apocalipse 17, já sair desse clímax e ir para o estudo da queda de Babilônia, já saindo do ataque dos instrumentos do mal para a vitória contundente de Deus e da sua justiça, ok? Então, é bom sempre a gente lembrar que o livro do Apocalipse apresenta uma introdução, 8 visões, das quais nós já percorremos 4, estamos na 5ª visão, né, em relação às 7 pragas, nos capítulos 15 e 16, e finalmente tem um encerramento com a vitória do bem contra o mal, ok? Então, estamos na 5ª das 8 visões que a gente apresentou no estudo número 1, que está na gravação da nossa série. Vejamos aqui a simetria, se a gente poderia falar assim, em relação às 7 trombetas e às 7 pragas. Lembra-se que quando a gente estudou as igrejas, os selos, as trombetas, nós vimos de que Deus ia falando para o seu povo, a sua igreja, né, ao longo da história, para o mundo, para os ímpios, e ele foi endurecendo a mensagem e os juízos, de maneira que agora é a mensagem mais dura e o castigo mais duro dado aos ímpios nos últimos dias, para resolver e para dar o fim ao mal nesta terra, ok? Então, nessa correlação entre as trombetas e as pragas, as trombetas são juízos severos que advertem ao mundo e que ocorreram no passado e estão ocorrendo paralelamente até os nossos dias. As pragas são eventos que têm conotação futura, tá bom? Não existe nada que a gente possa dizer que está no passado, a não ser referências do Egito, né? Quando Moisés retirou com a mão poderosa de Deus o povo de Israel, tá? Então, as trombetas eram juízos para advertir ao mundo. As pragas são juízos extremos para punir, para castigar. Não é mais advertência. Já
se esgotou a paciência, a misericórdia, o tempo de graça aconteceu. Então vejam que a terra, o mar, os rios e fontes de águas, né? O sol, a escuridão, o abismo, o rio Éufrates, são símbolos e elementos que aparecem nas duas visões. E uma sétima, no caso das trombetas, são altas vozes falando a respeito do reino que é de Cristo, tá bom? E no final de Apocalipse 16, nós vamos ver uma voz, né, revelando nessa visão, que está consumado, está feito, foi realizado, foi executado o plano da salvação, ok? Então, a gente sempre bate nessa tecla, né? Nós precisamos estudar conectados com os demais assuntos do Apocalipse, conectados com Daniel. Nós vamos ver que há uma conexão muito forte com o santuário também, hoje, para não cairmos em ciladas e acharmos ou criarmos teorias mirabolantes em relação às pragas, quando vai ocorrer, aonde, quanto tempo vai durar, quem vai sofrer, como vai ser tudo isso. Porque há uma coisa que o inimigo é muito astuto, né? Ele deturpa quando Deus é bom, longânimo, misericordioso. Ele torna um pai bondoso que perdoa tudo e nunca vai castigar os seus filhos. Por outro lado, ele também deturpa o caráter de Deus no sentido de querer parecer que ele castiga o tempo todo, está apenas esperando que eu peque para me enviar mais um castigo ou uma penalidade, e ele deturpa em ambos os extremos, né? O caráter de Deus. Nós precisamos lembrar que Deus é amor e justiça ao mesmo tempo. Então, essa é a visão que a gente gostaria de transmitir, porque João está recebendo isso de Deus, e essa é a maneira que a Bíblia toda, né, apresenta o caráter de Deus. Então, as 7 pragas é a visão que vem antes da queda de Babilônia. Depois vem o milênio e a Nova Jerusalém. Então, novamente, eu sempre relembro a vocês, né? Hoje, alunos e, creio eu, futuros professores de classes que podem ser online ou presencial, nos seus grupos, nas suas igrejas, né? O livro do Apocalipse não está, né, registrado na palavra de Deus de maneira sequencial às interpretações das visões. Nós vamos ver eventos, né, as 7 pragas sendo derramadas nos elementos da natureza, e eles ocorrem paralelamente, e alguns como castigos para a queda de Babilônia, tá bom? Então, nós não podemos dizer que a queda de Babilônia ocorre depois da última das pragas, por exemplo. Então, ali nós não podemos criar algo que a Bíblia nos diz, tá bom? Mas nós podemos ter ideia, sim, que esses eventos ocorrem em algum momento de forma paralela, e para isso nós temos a inspiração de Ellen White para nos dar algumas dicas, né, a respeito dessa questão cronológica, tá bom? Então, continuamos aqui, adiante. O foco das pragas é punição, ok? Então, aqui nós estamos abrindo um pouco agora com uma correlação com a Nova Jerusalém. Vejam como o Apocalipse é maravilhoso, né? O texto, ele é totalmente integrado, os quiasmas, essas simetrias textuais. Quem acaba estudando, né, os teólogos descobrem que o texto é muito, né, magnífico, ele é inspirado por Deus, né? Nenhuma mente humana poderia estabelecer todas essas conexões entre os próprios capítulos, entre os símbolos das visões e da maneira como a gente está enxergando, né? Então, vejam que em Apocalipse 15, 1 a 16, 21, se apresenta a visão das pragas, ok? Quando o foco é a recompensa, o que se apresenta é a descida da Nova Jerusalém, em Apocalipse 21 até o 22 e 21. Ok? Então, vejam agora, nós não temos os mesmos elementos, nós não temos as mesmas palavras, mas nós temos opostos, tá bom? Entre punição e recompensa. No ponto 2, nós temos de Apocalipse 17 até 19, 10, né? Circunstâncias relacionadas com as pragas. E aí vem o capítulo seguinte, 17, a queda de Babilônia, e a punição dessa mulher prostituta sentada numa besta.
Por oposição, nós temos agora circunstâncias relacionadas com a santa cidade, que é uma mulher pura, uma mulher santa, oposta àquela mulher que será destruída e punida, né? Em Apocalipse 17. Vejam que em Apocalipse 17, 1 a 19, 8, um anjo está com uma taça, né, de uma praga, e ela mostra que esse castigo será dirigido à grande prostituta, ok? No caso de aqui houve um erro de cópia, tá bom? Eu vou tentar corrigir isso aqui. Esse texto não está correto. Eu acabei copiando e colando. Mas aqui, essa parte eu preciso atualizar da referência que eu estava utilizando. Aqui, o foco é a igreja, tá bom? Pura e salva pela eternidade. Não é mais a punição a uma igreja prostituída através da aliança com os governos e as autoridades políticas, ok? Então, aqui João tenta adorar o anjo, e aqui novamente se repete a questão da adoração, da tentativa de adorar ao anjo na visão que se encontra em Apocalipse 21, tá bom? Então, aqui vejam os opostos, tá bom? Sempre para a gente ter em mente que os estudos que estamos fazendo são sempre conectados. Então, vamos para o versículo 1 do Apocalipse, do capítulo 15. O versículo diz: E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Aqui, talvez nós poderíamos demorar muito mais tempo, né? Mas, a maneira de resumo, se existe a palavra 7, é porque é um número da soberania de Deus. Deus escolheu dessa maneira, ok? É uma ação divina. Não é o inimigo querendo o mal dos homens e proferindo mal através de pragas mesmo, né? Porque ele bem poderia fazer isso também. Mas aqui o número 7 se refere a uma ação soberana de Deus, tá bom? Depois de um tempo de espera, de um tempo de misericórdia. Um outro detalhe que passa desapercebido é que nós temos a palavra últimas, né? Quer dizer que existem pragas derramadas por Deus primeiras ou anteriores a estas do Apocalipse? Sim, né? E aí, só para a gente lembrar, e já vamos, né, trazer algo conhecido de todos vocês, as pragas derramadas no Egito, né? São uma referência de uma ação divina. Então, essa história vai nos falar muito a respeito de como vai ser no futuro, ok? Por que Deus pune dessa maneira, tá? Então, vamos olhar um pouco para o futuro e para o passado para entender o futuro. Então, lembre-se de fazer sua anotação, fazer alguma pergunta, e depois do nosso estudo, né, online, ao vivo, nós podemos dialogar, conversar a respeito. E para quem está assistindo depois, né, essa gravação, também pode fazer um comentário, que eu terei o prazer de olhar esse comentário e responder, como já fiz em outros vídeos gravados ali no YouTube. Então, quando nós olhamos para as pragas do Egito, nós poderíamos dizer que elas foram as primeiras, né, referências, em oposição às últimas pragas do Apocalipse. Mas aí alguém vai dizer, mas espera aí, no Egito foram 10, no Apocalipse agora são 7. Então aí entra uma questão da própria escolha divina, né? Nós não poderíamos exigir, nesse caso dele, também 10 pragas no Apocalipse, né? Embora alguns flagelos também são citados no caso das trombetas, etc. Tá? Então, alguns pontos muito rápidos e importantes em relação ao que ocorreu com os egípcios. Deus enviou mensagens de advertência através de Moisés e Arão para o líder da nação do Egito. Não sei se vocês sabiam, mas o líder da nação do Egito, ao mesmo tempo de ser soberano, rei, monarca e faraó, ele era um religioso, ele era um sacerdote da religião pagã egípcia. Os arqueólogos, eles descobriram de que ele cultuava, né? Ele tinha, por a questão religiosa dos egípcios, os mortos,
tá bom? A questão das almas, a existência da vida após a morte era muito forte no Egito. Então, o faraó representava a melhor união, né, numa liderança única da igreja e da política. Então, vejam que destruindo o legado de Faraó e toda essa obra do mal, Deus estava resolvendo várias coisas ao mesmo tempo. Estava retirando essa influência maléfica de todas as nações que eram menos poderosas que o Egito, né, e que estavam recebendo influência do Egito, estava libertando seu povo da escravidão, estava levando-os para cumprir a promessa feita a Abraão e os patriarcas. Deus estava ensinando os egípcios a respeito do Deus verdadeiro, porque cada uma das pragas do Egito atingiu uma das principais divindades do Egito, né? Os animais que foram atingidos foram escolhidos, não foi por acaso, né? Esses animais eram representados através de divindades no Egito. Então, uma a uma, as divindades do Egito foram sucumbindo diante do poder de Deus. Isso não seria uma mensagem suficiente para todos os egípcios e o próprio faraó para dizer, olha, o Deus de Israel é mais poderoso do que os nossos deuses, né? Desde o primeiro milagre, né, da vara se convertendo em serpente. Enfim, nós poderíamos citar mais elementos dessa história fascinante. Mas o que nós vemos é que no futuro Deus vai também tocar nos elementos aos quais a última geração vai configurar uma espécie de adoração, veneração, admiração, estudo, pesquisa. Nós poderíamos, de uma maneira muito singela, resumir dessa maneira. Ok? Então, outro detalhe muito importante. Apenas os egípcios foram atingidos. Os ímpios serão atingidos. As pragas não são derramadas para punir os justos. Os justos se salvaram antes, foram selados pelo selo de Deus nas suas cabeças antes. Os ímpios, eles são castigados depois da porta da graça se fechar. Então, nós que somos candidatos ao reino de Deus, que nós estamos nos preparando para o grande dia, estamos estudando para poder sermos mensageiros desse reino, nós não podemos ter medo, apreensão a respeito desse assunto. Nós devemos ter muita cautela, muita apreensão, sim, se hoje estamos negligenciando o nosso preparo, porque seríamos candidatos a sermos ímpios. E nesse caso, sim, receberíamos os castigos, né, de Deus. Mas como nós, pela graça de Cristo, né, pelo perdão dos nossos pecados, sem merecermos, podemos ser chamados filhos de Deus, nós temos a promessa, pela história do passado, né, e pelo que as visões de Apocalipse mencionam, os filhos de Deus não serão tocados, não serão atingidos, não sofrerão. Haverá outro tipo de sofrimento que nós já começamos a falar nos estudos anteriores, né, que será chamado tempo de angústia, que será diferente do sofrimento dos ímpios, tá bom? Então, vamos sempre nos lembrar, é uma ação divina, com justiça e amor, dirigida contra os ímpios, tá bom? Então, quem será castigado nas pragas? Acabei me adiantando, né? Apenas os ímpios, ok? O amor, vamos lembrar isso daí, né? Deus é amor e justiça. Então, o amor nos castiga para que nós ou nos arrependamos ou mudemos o curso da nossa vida. Como foi que Deus reagiu com Paulo, né? Com Saulo? O jogou do cavalo, o tornou cego para poder torná-lo um servo de Deus. Paulo não foi obrigado, mas a orelha dele foi puxada com muita força para ele mudar 180 graus a direção da vida que ele estava levando. Por isso, né, as dificuldades vêm à nossa vida para chacoalhar, né, nosso pensamento em relação a Deus, a nossa vida, ao caminho que nós estamos seguindo. E neste caso vai ser para que seja a última, né? A última evidência de que aqueles que não acreditaram em Deus, que se zombaram, que negligenciaram a aceitação do perdão de Cristo, agora serão punidos. Então, o amor
pune nossos inimigos a fim de proteger-nos da sua crueldade. Porque se isso não ocorresse, essa perseguição, esse ódio contra os fundamentalistas, né, os cristãos, os filhos de Deus, que não receberão a marca da besta, esse ódio se manifestará de forma tão intensa, né? Então, a maneira que Deus encontra para nos proteger, uma vez arrependidos e tendo recebido o selo de Deus, é através das pragas, tá bom? Então, tem várias funções. Nós não podemos apenas olhar do ponto de vista de quem está sendo atingido e do momento que está ocorrendo. Deus está resolvendo muitas coisas ao mesmo tempo, assim como fez no Egito, como eu estava dizendo, né? Então, milhares de testemunhas de outros mundos, outros seres estão atentos ao que vai ocorrer. E muitos, né, de nós clamamos hoje por justiça. Quando será feita a justiça, né, contra tantos inocentes? E Deus vai manifestar a sua justiça, sim. Tá bom? Então, como são os castigos de Deus? Se a gente pudesse, né, classificar da maneira como a gente vê a realidade, né, com os olhos espirituais e através da palavra de Deus, primeiro, ele remove sua proteção e nós nos punimos com os nossos erros. Essa é a primeira relação de causa e efeito, né? Eu fumo, eu não posso esperar ter uma vida saudável até os 120 anos. Em algum momento, vou ser passível, suscetível a um câncer de pulmão, por exemplo. Então, aí Deus, na sua misericórdia, ele me adverte, me fala de diversas maneiras. Ninguém, né, nenhuma pessoa que fuma sabe que está fazendo aquilo de forma correta. Ao contrário, todos sabem. A maioria gostaria de abandonar esse hábito. Então, ali, Deus retira a sua proteção, né? Então, ali nós temos um exemplo de Judas. Ele conviveu 3 anos e meio com Deus, seu espírito estava lá, e chegou um momento em que Judas decidiu fazer o que estava na cabeça dele. E ali ocorreu algo natural, né, a busca pelo pecado, pelo mal, que levou ao suicídio, né? Segunda maneira, como Deus castiga. Ele remove sua proteção, permitindo que outras pessoas nos punam. Não foi isso que aconteceu com Israel, quando o Egito o escravizou? Então, Deus já sabia, por isso antecipou através de uma profecia isso para Abraão. Deus fez o mesmo com Jeremias, advertindo que Babilônia escravizaria, né? Levaria para o exílio Israel. Ok? Então, ali, mesma coisa na nossa vida particular. Por alguma situação, eu posso vir a sofrer um acidente. Então, Deus tem um propósito maior daquele que eu estou enxergando, mas ele remove a sua proteção, permitindo que coisas ruins ocorram conosco, né? E uma terceira forma, e aí Deus já é mais, no número 1, é um pouco mais passivo, no 2 ele já atua diferente, mas no 3 ele é atuante, né? Ele executa os seus juízos. Um exemplo, o dilúvio, não é? E no futuro, Deus também vai ser de forma clara e direta, ele vai enviar as pragas. Há quem diga que Deus é tão bom, tão longânimo. Eu vi isso de uma amiga na faculdade, que ela era espírita, né? De que Deus nunca vai eliminar, né, as criaturas que desobedecem ele, porque ele é tão amoroso, tão compassivo, que ele vai esperar, né, como era espírita, acreditava na reencarnação, para que todos amadureçam, todos cresçam, todos aprendam com essa jornada de reencarnação, até um dia em que todos cheguem a um patamar, né, eu não lembro da palavra que ela usou. Então, essa é uma visão deturpada do caráter de Deus também, né? E por essa visão, alguns que podem fazer leituras com interpretações equivocadas a respeito das pragas, dizendo não é Deus, Deus não é assim, né? Ok? Versículo 2, vamos adiante. E vi como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome. Vejam que esse capítulo está conectado com o anterior, né? Agora nós sabemos o que é a besta que surge da terra, né? O papado, o Vaticano. O que é a sua imagem quando surgir através da besta que surge da terra, uma imagem, né, em relação à besta que surge do mar.
configurando uma restrição através de leis, né, de adoração de um falso dia, e essas leis, né, que obrigarão ao mundo inteiro, primeiro influenciarão, depois obrigarão, configurarão o fruto da imagem da besta, que é a própria marca, né? Então, nós temos 2 vídeos para falar sobre esse assunto da marca da besta, né? Para quem não teve oportunidade de acompanhar. Mas estamos resumindo para que faça sentido, né? Já que a mensagem do terceiro anjo é abandonar, deixar a Babilônia, então quem abandona a Babilônia, quem sai de um lugar onde esteve e através do conhecimento da verdade vai aceitar a luz, a verdade, né? Ele não vai receber a marca da besta. Então, será liberto das pragas. Simples assim, né? Então, Deus não vai enviar as pragas sem antes advertir. As mensagens dos 3 anjos serão dadas antes do derramamento das pragas. Deus é muito coerente, Deus é muito justo. É igual um pai, né? Que ele fala, adverte, chama atenção, até o momento em que, filho, agora você decide, né? Então, por isso que nesse aspecto há uma cronologia, tá? As 3 mensagens angelicais serão dadas antes do derramamento das pragas. Eles estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, né? Estamos vendo esses que saíram vitoriosos, que estavam selados, né? Novamente, aqui nós temos algo interessante. Quando nós falamos em outras visões, né, das trombetas, etc., sempre havia um interlúdio, um parêntese na visão. E sempre havia uma uma conexão em relação ao selamento dos 144 mil, etc. Neste caso, em Apocalipse 15, nós vemos de que esses que são selados, que vencem e que não recebem a marca da besta, eles têm um cântico de Moisés, um cântico de vitória, referenciando aos 144 mil que são os que aparecem no parênteses da visão das trombetas, por exemplo, tá? Então, aqui nós temos 7 anjos que recebem as pragas, conectados com os 3 anjos que estudamos na semana passada, que têm mensagens para advertir ao mundo. Feita essa introdução nesse caso, né? Nesse caso, o parênteses é no início. Na sequência se apresentam os 7 anjos, cada um com as suas taças, derramando no mundo aos ímpios úlceras malignas, o mar se torna em sangue, os rios e as fontes das águas em sangue, um aquecimento excessivo do sol, trevas, né, sobre o trono da besta, a batalha do Armagedon, um grande terremoto na cidade, né, capital da besta que surge da terra, e depois uma mensagem dizendo, está consumado, né? Foi executado o juízo de Deus, tá bom? Então, essa é a nossa agenda do nosso estudo de hoje, tá? Então, vamos lembrar aqui, qual é o cântico de Moisés, né? Apocalipse 15, 3 diz, e cantavam o cântico de Moisés, servo do Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Aqui, novamente, o próprio Apocalipse está dizendo, olha para a história de Moisés e veja em que momento ele, Miriam e o povo de Israel cantaram, né? E quando nós vamos para Êxodo, nós vamos descobrir que Êxodo 14 fala a respeito da travessia do Mar Vermelho, e Êxodo 15 contém o cântico de Moisés. E basicamente esse cântico consiste em reconhecer o poder de Deus matando os inimigos de Israel. Eles destacam, os corpos foram destruídos, os cavalos foram destruídos, os soldados, Faraó, todos os inimigos são citados e a maneira como Deus destruiu esses inimigos nas águas do Mar Vermelho. De maneira que, quando esse complô, essa conspiração contra os filhos de Deus configurar os seus inimigos, obviamente nós, filhos de Deus,
vamos clamar por justiça diante da ameaça de morte à nossa integridade. Então Deus vai manifestar castigos e pragas contra esses inimigos, que não serão mais soldados, cavalos, faraó, agora serão besta que surge da terra, do mar, falso profeta, etc, etc. Então Deus vai destruir esses inimigos e os que passarem por esse tempo de angústia, né, por essa provação, essa aflição, eles terão no coração um cântico similar ao de Moisés, um cântico de vitória, né, de reconhecimento do poder de Deus eliminando os nossos inimigos. Ok? Versículo 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Aqui nós temos uma conexão com o que vai ocorrer quando a Nova Jerusalém for descer. Alguns, pelo amor, pela graça, pelo perdão, vão reconhecer que Deus é justo. Outros, já sem chance de salvação, através do castigo, reconhecerão que Deus foi justo, porque eles sabiam, ouviram, foram advertidos que o seu comportamento não deveria ser aquele de pecado, né? Então, como Abacuque 2,14 diz, né? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós já falamos isso, eu vou só repetir porque está conectado com isso, né? A glória do Senhor se manifesta através de fogo consumidor que consome e destrói os ímpios. Por isso, nós, na condição que estamos hoje, nós não podemos nos apresentar diante de Deus. Precisamos percorrer o caminho do santuário para estarmos habilitados e podermos nos apresentar diante do trono de Deus sem sermos fulminados. Por isso que a glória do Senhor para os ímpios é destruição, porque eles não aceitaram o sacrifício de Cristo, não querem percorrer o caminho da salvação, então eles serão destruídos. Então, a manifestação da glória do Senhor é fogo que consome, tá bom? Aqui nós temos uma primeira referência, versículo 5, ao santuário. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Ok? Nós não estamos falando do santuário, do templo, do deserto que Moisés construiu. Nós vimos que em Hebreus 9, né, se descreve de que isso era uma maquete do verdadeiro santuário que está no céu, onde Jesus é o sumo sacerdote. Lembra-se que a gente falou que Jesus percorreu o caminho do santuário e que em algum momento ele vai sair do santuário e ele se encontra no lugar santíssimo? Quando ele terminar as suas funções de intercessão, deixará de existir a graça e ele assumirá outro papel de anjo de batalha, né, Miguel. Então, por isso que o santuário, ele é mostrado para João no aspecto de nós entendermos que o plano da redenção está sendo executado, está avançando, e quando for a plenitude dos tempos, né, no retorno, na segunda vinda de Jesus, nós veremos a consumação da liturgia completa do santuário celestial, ok? Então, nós estamos nas cenas finais, Jesus prestes a sair do Santíssimo, né, o compartimento, segundo compartimento do tabernáculo. Versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho, puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Perceberam? A maneira como eles estão vestidos faz referência à maneira como os sacerdotes, sumos sacerdotes se vestiam em Levítico, em Deuteronômio, né? A descrição que está lá. Outro detalhe, aonde se encontra o trono de Deus no santuário celestial? No lugar santíssimo. Quando, e se você se lembra do texto de Abacuque, né? A glória de Deus se manifesta porque ele está no seu trono. Então é daquele lugar glorioso, magnífico, que Deus simbolicamente coloca, né,
nas taças de 7 anjos a sua ira. Essa parte é simbólica, mas a conexão é clara que a partir do trono de Deus, a partir da natureza, né, o fogo eterno que ele é, né, ele não pode ser visto porque a luz que emana dele é como fogo. Então é dali, da presença dele, do seu trono, que saem as 7 pragas, ok? Então, talvez uma pergunta muito óbvia que uma criança faria: de onde saem, de onde vêm as 7 pragas? Do próprio trono de Deus, que se encontra no lugar santíssimo, no verdadeiro santuário, no santuário celestial, tá bom? Vocês querem uma referência que no passado nos ajuda a confirmar o que estamos dizendo? Você se lembra que quando os filisteus lutaram com os israelitas, eles roubaram, né, pela desobediência dos israelitas, Deus retirou a sua proteção e os filisteus tiveram a ousadia, e Deus permitiu, não é que Deus não tinha poder para evitar isso, né? Deus permitiu que eles roubassem a Arca da Aliança, que estava no lugar santíssimo, no santuário do deserto. Então, 1 Samuel 6:1 diz, né? Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus, olha o número, né? A conexão com o número 7. 7 meses. Aqui não se correlaciona o tempo, né? Mas o número já diz de que foi uma escolha divina o período que esse móvel sagrado esteve em terreno impio, ok? Então, os filisteus eram pagãos, ímpios, idólatras, e o que ocorreu? Na cidade de Asbode, né, 1 Samuel 5, você pode ler mais detalhes, né? E sucedeu que assim que a levaram, a arca do concerto, né? A mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grave vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande. De onde surgiu o flagelo? De onde surgiu a praga? Da arca do concerto. Deus estava enviando, não é do objeto literal, né? Está ocorrendo a mão de Deus, através de quê? Desse simbolismo que, neste caso aqui, é uma escala reduzida do que de fato é o trono de Deus no santuário celestial, né? Então, não é coincidência de que os filisteus foram atingidos por tumores ou úlceras, né? Sinônimo, alguma praga na pele. Isso coincide com a primeira praga de Apocalipse 16, ok? Então percebam o santuário, o móvel mais sagrado conectado com o Apocalipse para nos dizer de que é do trono de Deus que saem as pragas. Na cidade de Ecrom, os habitantes daquela cidade não queriam aquele móvel lá, então, e os homens que não morriam eram tão atacados com tumores que o clamor da cidade subia até o céu. Esta é a segunda cidade dos filisteus que foi atingida, tá bom? Acabei que a ilustração, acabei não comentando, mas o texto bíblico de 1 Samuel 5 indica de que o Deus, não me lembro o nome agora, tá? Aqui está sendo ilustrado, era um Deus peixe, né? Porque eles tinham contato com o mar, os filisteus. Ele caiu e por 2 vezes ele foi levantado e ele caiu novamente. A figura está errada porque o texto bíblico diz que ele caiu de bruços, né? E na última vez ele quebrou. Então, por mais que os filisteus tentassem, eles viram que as suas divindades não tinham poder nenhum com o móvel sagrado, né? Então eles concluíram: o Deus de Israel é mais poderoso que os nossos deuses, né? Apocalipse 15:7, voltamos ao texto. Diz assim: e um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Esses 4 animais não são animais literais, são querubins, são seres especiais que estão mais próximos do trono de Deus, querubins protetores, né, da lei de Deus, do seu trono, tá bom? Ezequiel apresenta um pouco com uma visão maravilhosa também a descrição desses seres especiais, tá? Na linguagem do santuário, perdão, na liturgia do santuário, aqui eu coloquei intencionalmente
as uvas, né, a vindímia das uvas, a colheita das uvas, né, elas são pisadas no lagar, na linguagem apocalíptica agora. Na liturgia do santuário, as uvas representam os ímpios. Então, novamente, né, a agricultura judaica, os frutos e o que eles faziam com as uvas, né, pisando no lagar, representa o castigo contra os ímpios. O que é resultado quando alguém pisa as uvas no lagar? Líquido, né? Fluido, suco de uva. No futuro, isso é apenas uma conexão com o sangue que será derramado dos ímpios, tá bom? Então, versículo 15, esse aqui é muito maravilhoso, muito mais conectado que o santuário impossível, né? O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os flagelos dos 7 anjos. Aqui cabe um comentário no aspecto de que quando Jesus deixa de interceder, ele não volta imediatamente para a terra. Há um tempo, um silêncio no céu, né? Não há mais intercessão, mas primeiro os ímpios são castigados, tá bom? Então aqui nesse período em que ninguém podia penetrar no santuário, são o pai e o filho resolvendo, né, tomando uma decisão soberana enquanto ao tempo em relação ao final do grande conflito, ok? Vejam que diz Sofonias, o Antigo Testamento também nos traz alguma verdade a acrescentar sobre esse assunto. Sofonias 1, 14 e 16. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Como Ellen White disse, né? Os profetas daquele tempo falaram mais para o nosso tempo do que para o seu próprio tempo. Então, tem muitas profecias em Naum, Abacuque, Isaías, nós vamos ver, relacionadas ao castigo também futuro. O que diz ainda o versículo 17 e 18? Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O motivo do castigo é qual? O pecado, né? A injustiça. E o sangue deles se derramará como pó. Lembram-se? As uvas sendo pisadas no lagar. E a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, ou seja, do seu caráter, da sua glória, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Ok? Então, versículo 1. Aqui nós já praticamente com a mesma visão, né? Aqui nós entramos no capítulo 16, tá bom? Falando ainda das 7 pragas. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. De novo, o santuário sendo citado. O santuário é a lupa pela qual nós podemos entender a Bíblia e também as profecias do Apocalipse. Ok? Alguns detalhes, né? Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. São poucos os estudiosos, mas existe um certo argumento forte para utilizar o princípio dia por ano aplicado aos símbolos proféticos de tempo, ok?
Números 14:34 e Ezequiel 14, se não me engano, sempre foge da memória. 2 textos bíblicos que nos permitem aplicar o período profético, que um dia representa um ano. Então, aqui apenas estamos levantando a possibilidade, nós não estamos afirmando, nós não estamos dizendo que vai ocorrer assim, porque é um evento futuro, né? Apenas quando nós tivermos passado por isso, nós poderemos dizer, de fato, ocorreu assim. Havia, né, essa possibilidade de interpretação. Então, é possível que as pragas, as 7 pragas, durem um ano, ok? Da maneira como está apresentado aqui num dia, ok? O texto bíblico de Apocalipse 18:8. Mas isso é só um parêntese, uma possibilidade que a simbologia permite fazer, tá bom? Nosso foco não é quanto tempo vai durar, em quais locais vão sair, cair, etc. Tá bom? A Bíblia não revela esses detalhes, mas dá indícios, né? Isaías 28:21 diz: porque o Senhor se levantará para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu estranho ato. Ele não é castigador, não é tirano, ele não é o que muitos vendem, né, a ideia desse Deus. Mas Deus já manifestou a sua ira e a sua justiça no dilúvio. Sim? Nós não fazemos ideia do nível do pecado, do nível da condição humana antes do pecado, antes do dilúvio, mas nós podemos inferir de que foi terrível. Pessoas vivendo quase 900 anos, quase 1000 anos, e dedicando suas mentes, suas energias para fazer o mal. Essa era a condição antediluviana. O que nós temos hoje? Deus, por misericórdia, depois do dilúvio, reduziu a nossa expectativa de vida, devido às condições ambientais, novas condições da natureza, etc, etc. E hoje nós vivemos 100, 120 anos no máximo, 80, a nossa expectativa. Para que com essa vida mais curta, nós tenhamos pelo menos uma noção da temporalidade da nossa existência, né? Dos 80 nós passamos 40 com saúde, e olha lá, 60 alguns, não sei. E os acidentes, as doenças sempre nos lembram, né, que nós somos nada sem Deus e nós precisamos de esperança para as nossas dores e a nossa condição de morte, né, mortalidade. E mesmo numa condição que deveria nos levar a pensar em Deus, né, a buscar a Deus, como se encontra o mundo hoje? As pessoas têm o prazer de ouvir a palavra de Deus, elas zombam, existem igrejas satanistas, existem pedófilos, existem as guerras. Se a gente fosse resumir todas as atrocidades que foram feitas, né, pós o dilúvio com os seres humanos, né, pessoas fazendo mal, a gente não é o momento, não caberia, mas a gente precisa sim dizer de que o ser humano merece, né? Está plantando algo que vai colher, né? Castigo, sofrimento, e até nesse aspecto Deus é misericordioso, né? Essas pragas serão derramadas com muita intensidade, será muito intenso, mas será curto. Deus não vai se deleitar em derramar essas pragas por milênios, ou como alguns cristãos acreditam, né? O inferno não é eterno, como nós estávamos estudando, bem por alto, né? Deus não se compraz com o sofrimento, mesmo dos ímpios. Ele vai executar o quê? Justiça apenas, tá bom? É aquela história, né? Muito simples, muito vaga, de a gente ter que jogar fora as maçãs podres da caixa para não contaminar as maçãs que estão limpas, né? Que estão boas. Então, imaginem, né? Se a proposta filosófica daquela a minha amiga que era espírita fosse verdade, quando é que, pelas minhas próprias escolhas, né, através de milhares de reencarnações, eu me livraria do mal, né? Se eu tivesse milhares e milhares de oportunidades, eu falaria, olha, do jeito que eu sou
né, de coração duro, eu falaria, não, ainda vou aproveitar essa vida, eu vou ter mais uma chance na próxima vida, na próxima reencarnação. Não, mais um pouquinho, e mais um, eu vou deixar para a seguinte, vou deixar para a milésima, né, oportunidade, para eu, é inconcebível, né? Então, até no ponto de vista lógico apenas humano, Deus é racional, é justo, é transparente, e ele vai destruir sim, porque precisa jogar fora as maçãs podres, né? Ele vai pegar o joio, vai cortar e vai queimar. Aí vai ocorrer a presença diante da sua glória e majestade e os ímpios serão consumidos, né? Ok? Então vamos para as 7 pragas, ok? Quais são elas? Como eu disse, nós não devemos terminar o estudo hoje, né? Mas nós vamos chegar talvez até o terceiro anjo e a terceira praga. Primeiro anjo. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Algumas traduções de 1 Samuel, né, que faziam referência aos tumores dos filisteus, algumas traduções falam de que seriam úlceras nas genitálias dos filisteus. Aí eu não fui a fundo, eu não fui para o original, eu acabei não trazendo essa questão etimológica, tá? Mas não sei se há alguma conotação com a deturpação do mau uso, né, das questões sexuais depravadas em relação aos últimos dias, tá? Mas o fato é que serão atingidos através de úlceras, né? Uma praga na pele das pessoas. Miqueias 5,15 complementa essa questão e diz, né? E com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Por que vingança? Porque são elas as que estão tentando perseguir, matar, aprisionar os seus filhos. Então Deus está saindo para quê? Para punir, castigar aqueles em vingança e proteção aos seus filhos, né? Outros textos complementares, né? Naum, capítulo 1, versículo 7, diz: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Sofonias 2:3. Então, apenas acabou ficando um pouco desconectado, mas apenas esses textos nos dizem de que os filhos de Deus não precisarão temer. Os que confiam no Senhor serão guardados, tá bom? Ele será como fortaleza e proteção. Qual é o segundo anjo? O segundo anjo, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Ok? Então, aqui acabou que, por causa da divisão dos slides e por causa do tempo que a gente tenta distribuir, né, entre 2 estudos, nós poderíamos falar muito a respeito dessa simbologia, tá? Então, existem algumas possibilidades aqui. A primeira delas é que não seja de fato o mar, né, atingido de maneira literal, e sim as multidões, né, nações, povos e línguas. Mas a segunda, e tão coerente como uma leitura, né, a primeira leitura nossa de um texto bíblico deveria ser, sim, literal, é que de fato o mar se tornará em sangue, tá bom? Então aqui nós não somos conclusivos, né, nós não podemos dizer, todos os mares, todos os oceanos serão atingidos, nós não podemos dizer que sim, por quê? Porque isso não ocorreu na simbologia das trombetas, quando se tratava de 1/3, né, uma terceira parte das águas foram atingidas. Né? A gente não pode usar a nossa lógica humana
querendo dividir, né, as águas em 1/3 e dizer, daqui, a partir daqui até ali é 2/3, então isso não será atingido. Não é dessa maneira, né? Mas aqui nós temos um direcionamento de qual será o elemento atingido, tá? Que será o mar. O terceiro anjo. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e elas se tornaram em sangue, ok? E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas, né? Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Então aqui nós vemos uma conexão entre o mar e as águas, né, dos rios, também se tornando em sangue, tá? Alguns irmãos, né, e isso tem ocorrido sim, têm feito uma aplicação de que alguns rios e alguns lagos, em algumas localidades da China e em outras localidades do mundo, se tornaram como sangue. Não era sangue literal, mas devido às algas, a um tipo de plantas, né, esse evento ocorreu, tá bom? Então, nós precisamos ser atentos também para essa questão, porque podem ocorrer duas possibilidades, né? A natureza será comovida, e pode ser que na sua misericórdia Deus esteja dando sinais daquele tipo, tá? Mas nós não podemos negar também a possibilidade de que é um fenômeno natural ou que o inimigo está tentando distrair, porque muitos também já dizem, olha, as pragas já caíram na China, né? A segunda taça já foi derramada. Então ali é melhor não entrar no âmbito da especulação, porque outros eventos precisam ocorrer antes, né? Como a marca da besta, a imagem da besta, etc, etc. Então, nesse aspecto, não vamos cair em ciladas, né? Como eu disse, há uma possibilidade que Deus, de fato, esteja permitindo que a natureza nos dê um alerta. Ou pode ser que o inimigo queira distrair nossa atenção, tá bom? E muitos se aproveitam para ganhar milhões e milhões de likes, né? De visualizações no YouTube, quando esse tipo de coisa aparece e acontece. Conectado com Apocalipse, Isaías diz, né? Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Os filhos de Deus são chamados a serem recluídos nas montanhas quando essa perseguição estiver no seu auge. Sim? E hoje nós somos convidados a nos afastarmos das grandes cidades, não para fugir, e sim para nos prepararmos melhor, né, no campo, para que possamos advertir as grandes cidades das mensagens que precisamos falar, a mensagem dos 3 anjos. Mas haverá um momento, sim, que precisaremos estar escondidos, né, enquanto essas pragas caem sobre os ímpios. Apocalipse 16, 7, né? O texto seguinte: E eu vi outro do altar que dizia, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. No meio, né, do texto que explica a terceira praga, ok? Então nós vamos terminar nosso estudo aqui, para a gente separar, para não trazer muita informação, para a gente refletir a respeito dessa questão do amor e da misericórdia e da justiça de Deus, e sim termos claro de que Deus é justo, tá bom? Nós não podemos negar isso, Deus é misericordioso, e nós somos chamados hoje a entregarmos nossa vida enquanto há tempo, né? Enquanto nós temos o Espírito Santo tocando no nosso coração, nós podemos reconhecer que os seus juízos são justos. E se ainda vemos muita injustiça, e se ainda vemos resultados, né, de pandemia, de guerra, de ameaça, de fome, etc., etc., nós entendemos que Deus está sendo longânimo com o ser humano, para que ele venha ao arrependimento. E no caso de nós, né, candidatos aos filhos de Deus, para que nós nos preparemos, né, mais do que nunca.
Com esse pensamento, vamos terminar nosso estudo fazendo uma oração. Oremos. Querido Deus, nosso bom Pai, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela mensagem relacionada aos anjos, aos 3 anjos que nos falam de advertências para abandonar o engano. Também, Senhor, agradecemos por essas mensagens que nos demonstram que o Senhor é transparente com os Teus filhos ao revelar a João como será a manifestação da Tua ira, da justiça. Ela não será implacável, ela será justa, ela será na dosagem correta, porque nós sabemos que o Senhor conhece todas as coisas melhor do que nós, conhece os corações dos homens, justos, ímpios, pecadores, como nós somos. Por isso, Senhor, queremos entregar nossas vidas a Ti neste dia, queremos pedir o perdão pelos nossos pecados, que através da graça, que a Tua graça nós tenhamos a alegria e o prazer de obedecer a Tua lei, para que não participemos dos castigos que são revelados no livro do Apocalipse. Abençoe cada pessoa que está aqui, que está estudando, que está ouvindo essas mensagens, que de alguma maneira seja tocado para reconhecer e entregar a sua vida a Ti, Senhor. São bênçãos que nós suplicamos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.